E aí pessoal, aqui é o Rafael, professor de matemática do Aula Livre, e hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem de 2016. A questão de hoje é a questão 166 do caderno rosa de matemática, então vamos lá. Para a construção de um isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situada a D metros da fonte sonora é. Aí tem várias expressões possíveis. Tá, a questão ela parece complicada porque tem um monte de nome meio complicadinho ali no meio, mas a gente vai ver que é bem simples para resolver essa questão, não vai precisar de quase nenhum cálculo. O que a gente precisa? Como a questão ela tem um monte de informação, sempre que a questão tem um monte de informação, precisa organizar direitinho e entender direitinho o que ela está perguntando. Então vamos organizar os dados dessa questão antes de continuar. O que ela fala? Ela fala que para a construção do isolamento acústico em uma parede que já tem a área dada e da qual se coloca a fonte sonora numa distância também dada, é dado também um custo. Então vamos anotar esses valores. A gente pode chamar a área da parede de A igual a 9 metros quadrados. A distância da fonte sonora, vamos chamar de D grande, igual a 3 metros. Esses valores implicam um custo de R$500. Então, como é que eu vou representar implicam? Vou botar uma flechinha aqui, ó. Opa, ficou ruim. Uma flechinha. Isso não é um igual, isso é um implica em. Significa que se eu tenho isso, eu tenho um custo, eu vou chamar o custo de C, igual a 500. Tá, então esses são alguns dos dados que o problema forneceu. Vamos para os outros dados agora. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte. O que significa ser inversamente proporcional? Primeiro, vamos dar um nome para a espessura do material. Vou chamar a espessura de L. Vamos chamar a espessura de L, tá? Vamos separar aqui, vamos ser organizados, separar os dados. Esses aqui são alguns tipos de dados, agora os outros tipos de dados. A gente viu que L é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como é que se escreve isso? O símbolo de proporcionalidade é esse aqui, ó. É um alfa. Então, a espessura, que eu chamei de L, é inversamente proporcional. O que é inverso? Quando uma grandeza é inversamente proporcional à outra, ela é proporcional a 1 sobre a outra, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, isso aqui seria inversamente proporcional à distância. Se eu colocar um quadrado aqui, então é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que mais que é dito? É dito que o custo é diretamente proporcional ao volume. Custo a gente já chamou de C, e o símbolo da proporcionalidade a gente já conhece, e é diretamente proporcional ao volume, ou seja, agora a grandeza que é proporcional, ela está na mesma altura que a grandeza sobre a qual a gente está falando. Quando era inversamente proporcional, a gente tinha uma grandeza em cima e outra embaixo. Quando é diretamente proporcional, as duas grandezas estão na mesma altura. Tá, agora são esses os dados que o problema fornece. E depois ele pede uma expressão pro custo em termos de área, em termos da área da parede e da distância, né? Em todas as expressões aparecem área e distância. Então a gente tem que dar um jeito de escrever isso aqui em termos de A e D. Só que a gente tem isso em termos de V. Tá, então a gente precisa de alguma forma transformar o V em alguma coisa que envolva a área e a distância. Tá, mas esse volume é o volume de quem? É o volume disso aqui, ó. Se a gente está falando de um material que vai revestir a parede,
a gente está falando de uma espuma que vai revestir a parede. Essa espuma ela tem esse formato aqui mais ou menos. Tá, então se a parede estiver aqui atrás, a espessura, a espuma que a gente vai usar para revestir tem esse formato. Isso daqui é um paralelepípedo, então sendo essa aqui a área da parede e essa aqui a espessura, o volume disso daqui é igual à área vezes a espessura. O volume é a área vezes a espessura. Então a gente pode trocar esse volume aqui por área vezes a espessura. Eu vou apagar aqui para poder continuar. Então, isso significa que o custo, se a gente trocar o volume por área vezes espessura, a gente tem que o custo, ele é proporcional, diretamente proporcional à área, vezes a espessura da espuma. Só que a espessura, ela tem essa expressão aqui. A espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, eu posso trocar esse L aqui por esse valor que a gente já conhece. Então, eu só vou apagar e trocar. Eu vou fazer multiplicado por 1 sobre D ao quadrado. Tá, então a gente já tem uma expressão para o custo em termos da área e da distância. Agora só falta uma coisa. A gente tem o custo proporcional, diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso aqui não é uma igualdade, é uma proporcionalidade. Se a gente tem uma coisa que é proporcional à outra e quer transformar isso numa igualdade, a gente faz assim, ó. A gente pega e troca esse sinal por um sinal de igual e coloca uma constante aqui na frente. Uma constante, o que é uma constante? É um valor que eu vou chamar de K, é um valor constante. Tá, mas o que significa isso? Quem é essa constante para o nosso problema? Será que tem como a gente descobrir quem é ela? Tem como a gente descobrir. Essa daqui já é a nossa expressão para o custo. Então a gente pode usar essa expressão aqui nesses dados que o problema já nos deu antes para descobrir quem é o valor desse número que eu tive que botar aqui na frente para me livrar do símbolo de proporcionalidade e ficar com o símbolo de igualdade. Então, usando essa expressão com esses dados, o que a gente tem? A gente sabe que o custo ele é igual a K vezes a área, só que a área é 9 metros quadrados. A área que o problema já nos deu antes é de 9 metros quadrados. E o problema também estava se referindo a uma distância de 3 metros. Mas se eu elevar 3 ao quadrado, eu vou ficar com 9. Aqui embaixo também. 3 ao quadrado é 9. Então eu posso cortar esse 9 com esse 9. Só que esse custo era de R$500. Ou seja, significa que K é igual a 500. Usando os dados que o problema já tinha me dado antes, eu descubro que K é igual a 500. Porque se eu cortei os 9, eu vou cortar o 9 com outro 9, eu vou ficar só com K igual a 500. Então, se eu botar esse 500 aqui, no lugar de K, eu tenho que o custo, uma expressão agora genérica para qualquer valor de área e qualquer valor de distância, ele vai ser igual a 500 vezes a área dividido pela distância ao quadrado. E essa é a alternativa B. Eu espero que vocês tenham gostado da solução dessa questão e até a próxima, pessoal. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.